Olá, caro leitor da Gazeta do Povo, sou Rafael Mendes, da coluna Trader de Vendas Gas Conecta, e hoje a nossa pauta é Forecast, Pipeline, Meta, Receita e Budget. Tudo isso é um dos grandes desafios de todas as empresas no momento em que vivemos. E não é só reduzir os prejuízos, mas achar novas formas de conseguir crescer. E o nosso convidado de hoje é Sandro Carsava, ou Corsava, ele vai corrigir aqui. E ele é Head, né, de Solutions Latin America do LinkedIn. Sandro, seja muito bem-vindo. E eu já vou logo de cara trazendo para você a nossa primeira pergunta. Quem é o Sandro? Quais são os seus big numbers? E também quais são os big numbers do LinkedIn? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Rafael? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Você acertou da primeira vez, é Carsava. Boa! Então, mas é um prazer estar aqui, conversar um pouquinho mais. Acho que hoje, no mundo de vendas, B2B, todos enfrentamos, né, um desafio de ter que fazer mais com menos. Então, é muito importante a gente ter essa visão de como a gente pode otimizar nossos tipos de vendas para que a gente tenha uma prospecção muito mais eficiente, uma geração de pipe, que seja muito mais aderente, né, um controle desse pipe, uma sequência de eventos do que vai acontecer ali, para que a gente tenha não só a visibilidade do que a gente vai realizar em termos de receita, mas, obviamente, também entender como a gente pode crescer o nosso negócio, né? Então, quem sou eu? Acho que é só para contextualizar um pouquinho, eu tenho um histórico comecei com a parte de investment banking, né, um tempinho atrás. Tive a oportunidade, depois de mudar para o mundo de tecnologia, tive a chance de morar alguns anos fora, morei nos Estados Unidos, depois morei na Europa, tive a chance de construir um negócio na Europa, né, uma empresa brasileira apostou aí na oportunidade da gente olhar o mercado europeu, a gente cresceu muito no mercado europeu, aí abrangendo alguns países, voltei depois para o Brasil para ser o country manager de uma empresa de consultoria de research, né, de consultoria e pesquisa, e por fim fui convidado para o LinkedIn aí, para o desafio da gente trabalhar o mercado da América Latina de uma forma mais eficiente, pensar como a gente pode evoluir, né, de uma forma muito mais aderente à necessidade do mercado. Bom, dito isso, grandes números que eu posso trazer para você, acho que hoje o LinkedIn tem 930 milhões de usuários, tá? Acho que esse já é um grande número para a gente começar. E o Brasil, a gente tem 63 milhões de usuários, né? Isso faz com que o Brasil seja o terceiro maior país. E aí, só para te dar um contexto, na América Latina como um todo, a gente tem 146 milhões de usuários. Então, o Brasil representa aí mais de 40% dos usuários da América Latina, obviamente um mercado muito importante para a gente. E a gente entende que todos estamos num momento de desafio aí, falando em grandes números, nessa transição de como a gente vai trabalhar, né? De um mundo que a gente estava evoluindo para entender o que seria o online, né? Ou como seria esse processo de vender online. A gente foi forçado a vender online no momento da pandemia e hoje a gente está voltando, entendendo como trabalhar esse momento híbrido, digamos assim, né? Que muitas empresas têm voltado, muitas empresas estão no momento de ficam parte do escritório, parte fora. Às vezes você quer visitar um cliente, mas o cliente não está no escritório dele, então como é que a gente trabalha com isso? Então, em contexto muito geral, acho que os grandes números que eu posso trazer para você são né, em relação ao LinkedIn. E aí, por último, eu vou devolvo a palavra para você, acho que vale a pena contextualizar como a gente trabalha, né? O que o LinkedIn faz? Né? Então, a gente tem três grandes linhas de negócio. A gente tem a primeira linha de negócio, que é a mais conhecida por todo mundo, que é a parte de seleção de talentos e formação de talentos, que a gente chama de LTS, que é LinkedIn Talent Solutions, né? E é onde todo mundo, de uma certa forma, conhece o LinkedIn, porque publicam vagas, tem as oportunidades aí de você evoluir profissionalmente. Depois a gente tem uma linha de negócios que é de marketing, que a gente chama de LinkedIn Marketing Solutions, tá? Então é como você trabalha a melhor mensagem para chegar no seu cliente, né? Então, como é que você quer levar essa mensagem para ele, como é que você transforma essa percepção do seu negócio dentro da plataforma. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem a minha linha de negócios, que a gente chama de Sales Solutions, que é LinkedIn Sales Solutions,
que é a plataforma. A gente tem duas plataformas de vendas, tá? A gente tem uma plataforma que chama LinkedIn Sales Insights. Essa plataforma ajuda você a entender o white space, ajuda a entender oportunidades de negócio, aonde o mercado está crescendo, qual é o teu perfil de comprador e aonde está acontecendo uma evolução daquilo. E a gente tem uma plataforma que é a mais conhecida, que é o Sales Navigator, e o LinkedIn Sales Insights não é que não seja, ela é mais recente, por isso menos conhecido atualmente, mas o Sales Navigator é muito conhecido, que é onde você consegue ter todo um mapeamento de contas, busca de perfil, entender quem participa de um processo de vendas. A plataforma hoje, inclusive, traz intenção de compras, quais são os caminhos corretos, como é que você faz esse processo da plataforma. Sandro, que honra, hein? Meu Deus, que aula aí no começo, tá? Sandro, você falou um pouquinho sobre os desafios que os empreendedores tiveram, principalmente, eu creio, pós a pandemia, e nunca se falou tanto em indústria 4.0. Na sua percepção, né, como uma autoridade no LinkedIn, né, em vendas na América Latina, qual o perfil do empresário nessa revolução da indústria 4.0? Eu acho que acho que não só o perfil do empresário, mas acho que é dar um passo atrás e entender o que é, né? Então acho que hoje fala-se muito sobre inteligência artificial, fala-se muito sobre dados, mas eu acho que a gente ainda está num processo de entender o que é, né? Então acho que, por exemplo, tem um dado que eu acho muito interessante, que o Gartner traz, que até 2025, 60% das vendas, elas vão ser, né, as vendas B2B, elas vão ser realizadas através do uso de dados, né, e não mais simplesmente por intuição e por experiência. Então, acho que esse primeiro esse dado ajuda a gente a tangibilizar um pouquinho mais o que seria essa indústria, né, entender como a gente revoluciona a maneira como a gente interage com os nossos clientes, né, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito, eu acho que vai revolucionar no sentido de entender como a gente facilita, né, esse processo. Então, obviamente que existe um medo de, vou perder meu emprego, vão mudar as formas como a gente faz o processo, mas eu acho que o grande momento aqui de transformação é você entender como isso vai impactar na melhoria do processo de relacionamento com o seu cliente, né? Então, como é que você vai como é que você vai transformar esses dados que você tem hoje no que a gente chama de actionable insights, né? Ou seja, insights que permitam que você atue de uma forma mais eficiente. Então, acho que vamos chamar desse 4.0 é nessa direção, é entender como é que eu vou ter toda essa informação e vou transformar isso em alguma coisa que me viabilize ser mais eficiente na maneira como eu interajo com o meu cliente, né? Então, qual é o desafio aqui? Acho que o desafio é o primeiro, a gente, como empreendedor, como empresário, né, como gestor de áreas de vendas, a gente tem que entender, né, isso, a gente tem que embrace, né, abraçar essa transformação, e aí a gente tem que fazer uma transformação cultural do nosso processo de vendas, né? E aí, obviamente, o que eu falo muito sobre o que seria a transformação digital, né? Essa transformação nada mais é do que você transformar culturalmente teu processo de vendas e embasar essa transformação com plataformas tecnológicas, né? Então, e aí é entender como é que eu uso a inteligência artificial para conseguir filtrar, trabalhar esses dados de forma a ser mais assertiva. Então, eu faço muito mais com menos, né? Então, acho que esse é o grande desafio do empresário dentro desse contexto 4.0. Legal, Sandro, obrigado. E aí, você foi extremamente didático, trazendo esse storytelling em relação à indústria 4.0. E eu queria entender também, através do seu ponto de vista, como um pequeno empresário, a gente sabe que o Brasil, a grande maioria das empresas, né, são de pequenos empresários, como um pequeno empresário pode aumentar os seus lucros e vendas sem perder o relacionamento humano com os seus times? Acho que essa é uma pergunta super interessante, né, no contexto, ainda mais hoje, né? Acho que a gente vive esse desafio, e aí eu vou estender, não vou dizer que é apenas o pequeno empresário, mas é um desafio de todo mundo, né? A gente teve aí esse período de pandemia que foi, em termos de negócios, ele viabilizou a gente entender como trabalhar no mundo online, né?
ele expandiu fronteiras, porque até o pequeno empresário que antes, de repente, estava restrito a uma determinada região, né? Digamos que eu tinha lá uma empresa numa cidade X, né, a minha oportunidade de trabalho estava restrito àquela região. E assim como meus funcionários estavam restritos àquela região. Hoje, a gente expandiu isso, né? Então, o cara, através de vendas online, por exemplo, no mundo online, né, de relacionamento, eu consigo trabalhar aqui do Brasil e vender para fora do Brasil sem ter que ter uma presença física lá, né? Isso também tem acontecido muito no mercado de trabalho. A gente vê muitas empresas americanas, né, ou de outros países contratando profissionais em outros países que têm um custo-benefício mais eficiente ou que têm uma oportunidade de trazer conhecimentos diferentes, etc. Mas voltando ao que eu estava dizendo, acho que assim, o desafio hoje é entender como a gente vai trabalhar desse contexto híbrido, né, onde eu tenho que ter um relacionamento também pessoal, acho que hoje demanda, né, acho que até a gente demanda como pessoa, né, eu tenho, por exemplo, eu tenho ido ao escritório pelo menos 3, 4 vezes por semana, porque eu acho que é muito... Vocês têm um lado da produtividade do mundo online, que às vezes eu faço 8 reuniões num dia, né, mas ao mesmo tempo eu não tenho aquela interação que eu tinha pessoalmente com todos os times todos os dias, né? Então eu vou ao escritório e encontro um meio termo. Eu faço 4 reuniões online e consigo ter a minha oportunidade de interagir com o time, aquele momento que você está no café, almoçar com alguém que tem um grande valor e a gente acabou perdendo nesse contexto online porque ninguém às vezes aquela informação, aquela dúvida rápida que você senta do lado de alguém e tira ali, ela se perde no mundo online, porque a pessoa tem que ligar para você, marcar um horário, geralmente a sua agenda está super complexa, então acaba inviabilizando isso. Então o desafio hoje, eu acho que é transformar digitalmente, é você colocar melhores práticas de como trabalhar com todas essas plataformas que foram adquiridas, né? Isso também serve para qualquer tamanho de empresa. Acho que durante a pandemia comprou-se muita coisa. Então, hoje a gente está no momento de você entender aonde está a eficiência, né? A gente vê muita empresa hoje, e aí trazendo outro dado do Gartner que é interessante, a média de plataformas usada, né, por times de vendas hoje são 13 plataformas, né, desde plataformas online de reunião, até plataforma de pesquisa, CRM. Então, quer dizer, a gente tem que entender hoje como é que você transforma esse processo mais eficiente em que realmente tem valor no processo de vendas, mas como um líder de venda, como um empresário, aquele relacionamento com as pessoas, né, a parte de coaching, de como é que você ajuda o profissional a evoluir de uma forma eficiente, não só com o uso da plataforma, mas através de trocas de experiências, melhores práticas e tudo isso, ela é importante. Então, o desafio é você, na transformação, porque transformação não é fácil, né? Então, se você está transformando o seu time para ser mais eficiente no mundo digital, você tem que encontrar ali o ponto de equilíbrio, onde você tem que fazer com que os seus times entendam o impacto daquilo em termos de benefício para o indivíduo, para o time, para a organização como um todo, ao mesmo tempo em que você também cria novos processos, né, onde você vai ter que colocar aí o relacionamento online e o relacionamento presencial de uma forma mais efetiva. Então, assim, não tem uma receita, não tem como você virar para você e falar, Rafael, são 2 horas e meia de presencial todo dia, né? Isso vai muito de cada empresário entender o time que tem, mas eu acho que vale muito esse processo de você constantemente trabalhar com o seu time. Então, a presença com o seu time é muito importante. E eu percebo, pelo menos no meu caso, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer é realmente dividir com o time por que a gente está fazendo isso, né? Então, por que a gente está transformando? Por que eu estou fazendo esse processo de pesquisar mais sobre um cliente do que simplesmente sair ligando desesperadamente para todos os clientes, né? Então, qual é o impacto real disso, né? Então, tudo isso faz parte desse processo e eu acho que é importante cada um entender um pouco do time, entender um pouco das pessoas, porque no fim do dia são pessoas também, né? Então, acho que encontrar esse mix não é fácil, grande desafio. O que eu acho que pode ser de grande valor é realmente você
como o gestor, entender pontos de melhoras e pontos de troca entre os times. Isso ajuda muito. Uau, legal, muito boa resposta. Obrigado. O Sandro, e é engraçado que você está dando spoiler já para a próxima pergunta, né? Quais técnicas inovadoras para o cenário atual, usando a plataforma do LinkedIn? Então, como, né? Que técnicas inovadoras, olhando principalmente para vendas, que é a tua área, que eu posso utilizar o LinkedIn para vender mais? Tá, acho que assim, a gente trabalha hoje um conceito que chama Deep Sales, né? O que é o Deep Sales? Ele é um conceito construído, né, a partir de uma base de dados confiável, que é a nossa base de dados. A gente tem, e aí eu posso dizer com toda tranquilidade, que o LinkedIn hoje tem a base de dados mais acurada do mundo, né, a base de dados profissional mais acurada do mundo, porque o profissional, eu tenho uma vantagem que nenhuma outra base de dados tem, que o meu próprio usuário atualiza, né. Então a gente vê que a média de atualização é de 5 a 7 dias. Então uma pessoa mudou de emprego, uma pessoa fez um curso, etc., isso entra na plataforma em uma média de 5 a 7 dias. Então a atualização da informação é uma coisa muito rápida, né? E dentro desse conceito, a gente entende que é importante você usar técnicas de análise de dados avançadas e, obviamente, a inteligência artificial, porque isso vai proporcionar uma informação comercial estratégica, né? Que são aquelas informações que viabilizam ações, né? Que é aquilo que eu estava falando antes. Então, são insights práticos e em tempo real onde eu tenho uma alta velocidade de resposta e isso me dá uma vantagem competitiva, né? Então a gente entende hoje que Deep Sales é a maneira como o mundo das vendas B2B vai evoluir, né? Já está evoluindo, na verdade, que já é um conceito em prática, que já tem sido implementado em muitos dos nossos clientes. E aí realmente é isso, eu ajudo com essa inteligência, com a base de dados, com essa inteligência que eu tenho, e com a capacidade, né, de trazer informações em tempo real, né, porque você tem hoje 2 bilhões de interações entre vendedores e compradores dentro da plataforma. Eu imagino a riqueza desse dado, quando obviamente filtrado através de inteligência artificial e toda essas técnicas avançadas, né, de lapidação de dados. Então isso traz uma velocidade muito grande de ação. E o que significa isso na prática, né? É muito bonito no contexto, mas eu consigo, por exemplo, com as plataformas que eu tenho, o Sales Insight, ele consegue, por exemplo, na formação de um melhor book de ação, né? Aonde é vamos chamar de lista de empresas que eu vou atuar, né? Então, quando eu estou ali planejando o meu processo de vendas, eu determino um nicho de mercado, umas empresas que são meus targets, meus prospects. Então, essa plataforma ajuda a entender o white space, ajuda a entender, inclusive, aonde eu tive sucesso com os meus clientes. Então, eu consigo analisar, dentro até do meu portfólio, qual é o perfil ideal de cliente, jogar isso na plataforma, a plataforma entende quais são as empresas que estão crescendo dentro daquele perfil e te ajuda a montar um book mais eficiente de vendas. Né, isso é uma das funções da plataforma. Mas aí, quando você pega isso e joga dentro do Sales Navigator, porque eu exporto de uma plataforma para outra, então esse book de empresas pronto dentro do Sales Navigator para o meu vendedor faz com que ele tenha muito mais eficiência em entender quem são aquelas empresas, quem são as pessoas que ele tem que falar naquela empresa, como é que ele vai interagir com aquelas pessoas, o que aquelas pessoas estão falando, né? Então, se eu vendo um determinado produto e ele não está falando, talvez aquilo não esteja no radar, mas esteja correlacionado com algumas publicações que ele está fazendo. Então, como é que eu vou criar um momento de interação com aquele cliente, né? A gente, dentro desse contexto, a gente fez um processo que é muito interessante, que é analisar onde os vendedores de alta performance têm sucesso. O que eles fazem, né? Então, a gente entendeu que, por exemplo, eles gastam 10% do tempo deles, em vez de estar vendendo, eles gastam menos tempo vendendo, mas eles investem esse tempo em entender o cliente. Então, a plataforma viabiliza com que esse entendimento do cliente seja muito mais rápido, né? E aí tem uma outra coisa que é interessante, é que se você olhar num processo de vendas tradicional,
né, o que acontecia? A gente fica disparando aquele monte de e-mail sem saber, né, com dados de baixa qualidade. Quantas e quantas vezes você já não recebeu, Rafael, aquele e-mail que você olha e fala assim, ele trocou só meu nome quando ele trocou o nome, né? Que outro dia eu recebi um com o nome de outra pessoa, eu falei, acho que não é para mim essa mensagem. Então, assim, que não tem relevância, não tem aderência, não está dentro da minha expectativa, quer dizer, aquilo gera um desgaste, a gente inclusive vê, né, e aí vou usar outro dado, eu acho que é interessante, que durante o processo de pandemia, aumentou-se o envio de mensagens em 70%, e a taxa de resposta caiu em 30%. Quer dizer, eu mando mais mensagem e tenho menos resposta. Por quê? Porque não tem aderência ao que eu estou precisando, ele não está me entendendo, né? Então, o que no modelo tradicional, enviava-se muitas mensagens na esperança de ter uma reunião de vendas, para aí, dali, com sorte, fechar um negócio, e aí você desenvolver um relacionamento com o cliente. Como é que a gente enxerga hoje, nesse processo de deep sales, é o contrário, os melhores vendedores, esses vendedores de alta performance, só para deixar claro aqui, alta performance para a gente são os vendedores que executam 150% da cota esperada, né? Então, eu imagino que todo mundo, é o sonho de todo mundo ter um time fazendo 150% da cota, pelo menos. O que eles fazem? Eles entendem melhor esse cliente, eles entendem o momento certo para engajar, então eles criam um relacionamento, né? Então, você, dentro da plataforma, consegue entender, por exemplo, o que o Rafael está falando, o que ele está publicando, qual é o interesse do Rafael. Tem aderência com esse momento que eu tenho, o momento dele, o momento da empresa do Rafael, tem aderência com o que eu tenho como serviço ou produto para oferecer? Ele está no momento para eu, né? Então eu posso interagir com você de várias formas, antes criar um relacionamento. Quando eu entender que você está no momento certo para comprar, que é a intenção de compra, que a gente chama, né? E a plataforma até ajuda nesse contexto. Por exemplo, se você está, eu percebo que dentro da plataforma que existe uma pesquisa frequente que você está fazendo, então eu posso ser avisado, falar, o Rafael está procurando muito sobre determinado assunto aqui, eu tenho falado muito sobre isso aqui, talvez, como o seu produto ou serviço é aderente a essa proposta que está procurando, vale essa interação. Então você encontra esse momento, você marca, aí sim é muito mais fácil, porque já tem um relacionamento desenvolvido, eu vou lá e falo, olha, Rafael, a gente talvez você está num momento aqui que tenha sentido conversar sobre isso aqui que eu tenho para te oferecer. Então essa reunião, ela é muito mais, ela acontece com uma velocidade muito maior, né, muito mais fácil de ser marcada, sem ter aquele desgaste de ficar mandando 1 milhão de e-mails. E aí, quando eu já crio essa reunião, a gente vai lá, e a gente percebe que isso gera um fechamento de negócio muito mais rápido, né? Então, você tem 6% de incremento na taxa de fechamento, isso faz um aumento do teu pipeline também, né, que você trouxe lá no começo, então você consegue aumentar, trabalhando dessa forma, você aumenta o teu pipeline em 38% em média, que é o que a gente tem observado dentro da plataforma, mas o mais legal que eu deixei por último é que, em média, o ticket médio de venda aumenta em 47%, né, então é aquela história de fazer mais com menos, eu sou muito mais eficiente, né, usando uma metodologia, e aí, obviamente, aquilo que eu te falei, na transformação digital, está embasada com as minhas plataformas, com o Sales Insights e o Sales Navigator, e aí eu consigo ter uma eficiência muito maior nesse processo. E aí a gente observa também que dentro desse contexto, o ciclo continua, porque eu fecho o negócio, mas eu já estou engajado com aquele cliente, né? Então esse ciclo de vendas, ele tem uma constância maior. Então, você viu que se você prender minha mão, não consigo falar, né? Que eu tenho. Mas é italiano, sim. É italiano o sobrenome. Então, tudo certo. Isso se mas chama personalização, que é da prospecção, né? Exatamente. Mas a gente tem visto esse conceito de deep sales, ele tem sido muito eficiente, a gente tem visto nos nossos clientes com muito sucesso. Cara, que aula. Ô, Sandro, a gente vai para a última pergunta, mas eu quero reforçar para quem está assistindo, né? Esse vídeo é uma honra entrevistar um profissional, né, da sua autoridade e alguém do LinkedIn. Sou realmente muito grato ao time da tua assessoria lá, a Isabela, por ter colocado você nessa conexão comigo aqui. A minha última pergunta é:
qual é a visão do LinkedIn em relação ao mercado brasileiro, né? Você é um diretor na América Latina, um head na América Latina, mas o Brasil especificamente. Olha, eu acho que, bom, primeiro, reitero o prazer de estar falando com você também, Rafael. Eu acho que eu gosto muito de poder contribuir, né, falar sobre vendas é uma das coisas que eu tenho um prazer enorme. Então, um prazer estar aqui com você. Acho que quando a gente olha para o mercado Brasil, né, eu vou dizer que assim, acho que o LinkedIn não só tem um carinho muito grande, obviamente, mas acho que a gente entende que é um mercado de um potencial gigantesco, né? Eu acho que eu trouxe esse dado lá no começo, quando a gente olha a América Latina e você tem mais ou menos 146 milhões de usuários na América Latina, dos quais 63 milhões estão no Brasil, acho que só aí já mostra a importância do país dentro do contexto da América Latina. Então, ele é hoje o terceiro maior país em número de usuários, né? E a gente vê uma interação muito grande entre esses usuários. Porque às vezes você tem lugares que você tem muito usuário, mas você não tem tanta interação. Eu acho que a gente tem, por natureza, o brasileiro ele gosta, né, muito de plataformas de interação social, né? A gente vê aí nas outras plataformas que existe uma vivência, uma utilização enorme dentro das plataformas. A gente é muitas vezes early adopters, né? A gente adota essas plataformas de uma maneira desde o começo, né? E acho que a gente percebe na plataforma não só uma interação muito grande entre os usuários, mas um crescimento de usuários de uma forma impressionante, né? Então, hoje você observa que existe uma entrada de estudantes, né, de universidade muito grande, e até estudantes que estão naquele processo, né, de repente, buscar uma oportunidade de jovem aprendiz. A plataforma hoje também que obviamente, além do potencial de oportunidade, você também tem a parte de conhecimento dentro da plataforma, com muitos cursos, etc., que pode gerar um impacto positivo no desenvolvimento profissional. Então, voltando à tua pergunta aqui, acho que eu contextualizo a importância, né, acho que em termos de tamanho, de usuários, de crescimento na plataforma, e o mercado brasileiro é um mercado de um potencial enorme, né, eu acho que a gente está evoluindo em termos de maturidade, né, e assim, tem um dado que eu gosto de trazer de vez em quando, que é, quando você analisa os últimos 40 anos no Brasil, a gente passou 14 anos em crise. Então, além de ser um mercado que está em evolução, ele é um mercado que, até pelo momento que a gente vive em muitos anos, em muitas situações, ele é um mercado de alta eficiência em muitas coisas. Então, por exemplo, o mercado financeiro brasileiro é um dos mais eficientes do mundo, né? Em termos de tecnologia, em termos de volume de transação, né? Até quando você olha grandes bancos, por exemplo, tem banco que é internacional, que às vezes o volume de operações aqui é 4 vezes maior do que na matriz, né? A gente tem então, estou dizendo tudo isso para dizer que a gente tem um interesse no Brasil muito grande, né, como empresa. A gente enxerga como um mercado estratégico e a gente, inclusive, enxerga como uma das grandes oportunidades de crescimento, né? Eu acho que a gente tem esse processo cultural sendo transformado. Acho que a gente está aprendendo a viver nesse mundo híbrido e a gente está aprendendo como ser mais eficiente dentro desse mundo híbrido. E aí, no meu caso específico, aí olhando só para a minha linha de negócios, eu particularmente enxergo uma oportunidade gigante de poder trabalhar com as empresas aqui que estão crescendo, que estão evoluindo, para transformar o negócio deles, né, em algo muito mais eficiente, em poder levar um serviço, um produto de forma mais aderente para o mercado, ser mais assertivo, ser mais eficiente, ser mais transformador realmente, né? Então, é um mercado e aí, obviamente, sendo brasileiro, é um mercado que eu especialmente tenho grande carinho e aposto muito em termos de potencial de crescimento, mas como visão corporativa, a gente vai no mesmo caminho, a gente enxerga como uma das grandes oportunidades hoje. Obrigado, Sandro. Obrigado por essa entrevista incrível. Você acrescentou muito aqui para o leitor da Gazeta do Povo.